E aí, galerinha do sétimo, como que vocês estão? Galerinha não, né? Vocês são quase um feudo, né? De tanta gente que tá no mesmo espaço. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Eu sei que a Elsa ligou o Let It Go no máximo, não é à toa que eu tô de touca, porque eu tô com muito frio. Minha casa é muito gelada, tá? Parece que eu moro dentro do Frozen. Dramatizando um pouquinho. Pessoalzinho, a gente vai agora, vocês vão assistir a essa aula aqui, tá? É uma aula curtíssima, por isso que eu já embuti alguns elementos da aula 5 nessa aula. Por isso que eu vou mandar um slide para vocês explicativo. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Tem imagens incríveis nesse slide que eu fiz para vocês, tá bom? Então vocês vão abrir a aula e vão dar de cara na apostila com Robin Hood, que é um mito medieval, né? Um mito medieval de um ladrão que roubava dos ricos, como se fosse uma espécie de ladrão do bem, né? Que pega as pessoas que acumulam muita riqueza e distribui para as pessoas do seu vilarejo, que por sinal é um vilarejo escondido no meio da floresta. Olha quantos elementos medievais a gente pode unir aqui. Primeiro, ele é um arqueiro, que era, galerinha, desculpa, gente, é o meu despertador aqui. Não sei do que é esse despertador. Provavelmente alguma coisa que eu tenho que lembrar logo mais. Ele era um arqueiro, que era a galera da mais alta elite militar da época, pois um arqueiro dava uma vantagem muito grande sobre outros tipos de soldados dessa época. Estou falando de uma época que os confrontos eram muitas vezes corporais, ou seja, os soldados entravam em conflito um com o outro numa espécie de luta, né, com armas. E o arqueiro podia ficar de longe desse conflito e, basicamente, ele tinha, além de tudo, uma vantagem também, que o arco ele tem uma força muito grande. Quando a flecha atinge a pessoa, ela não atinge só pela perfuração, mas a pancada da flecha também é determinante. Muita gente que morreu com uma flechada não morreu por causa da perfuração. Morreu porque o impacto da flecha foi tão grande que estourou os órgãos internos. Olha como eu já comecei a aula de maneira romântica, né? Falando de órgãos internos estourados. Gente, desculpa, mas... Ele era o príncipe dos ladrões, né? E aqui tá mostrando uma imagem de um game dele. Inclusive eu nem sabia que tinha um game do Robin Hood, né? Vou dar uma pesquisada. E eles falam que ele é um herói lendário inglês do século XIII, né? Que vivia na Inglaterra. E aí, galera, vocês vão ter uma porção de mapas, que são o quê? A formação do sistema feudal, territorialmente falando. Os territórios muitas vezes vão ajudar a gente a entender aspectos daquela sociedade. A primeira coisa que vocês vão perceber é que cada vez mais o mapa vai ficando fragmentado. O que seria fragmentado? Aqui é um império só, um estilo de sociedade só. Aqui já são várias sociedades diferentes, né? E aqui vai ficando cada vez maior a diversidade de sociedade. Chegando no período histórico que a gente está estudando, que é o Império Carolíngio, né? Que formou esses três reinos. Só que esses três reinos vão se transformar nisso, né? Olha quantos tipos de sociedades tinha que seguia a mesma ordem feudal da Igreja Católica. A coisa que unificava esses povos era a religião. Presta atenção, hein? A religião vai ser um elemento de unificação dessa população. Então eles vão criar um sentimento em comum. Mesmo que você seja de um feudo e eu seja de outro, somos os dois cristãos, então temos os mesmos costumes. Os costumes vão ligar as pessoas, igual era no Império Romano, igual era na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga tinha cidades-estados, lembra? Atenas e Esparta, que apesar de serem muito diferentes, o que unia eles era a cultura grega. Aqui o que vai unir é a cultura cristã. Então vai ter um processo de grande conversão ao cristianismo e que obviamente tem uma intenção política por trás disso, que é criar um sentimento de união, tá? Mesmo que cada território desse tenha uma lei diferente, tenha um líder diferente, tá? Que é um nobre, um senhor feudal, que depois eu vou explicar. Cada lugarzinho desse era um território de um nobre diferente. Então, cada vez mais, a sociedade vai ficando fragmentada. Em vez de ser aquele território gigante de um só líder, agora vão ter muitos territórios formados por líderes diferentes. Esses líderes agora não são imperadores,
não são líderes políticos apenas, são líderes econômicos e religiosos. Então a igreja vai estar no topo da sociedade junto com o nobre, que vai ser o dono dessa terra. E como que o nobre vai estabelecer o domínio dele sobre a terra? Quando vocês abrirem a aula no slide, vocês vão ver uma obra de arte que tem um castelo de fundo e trabalhadores rurais. Era isso que o feudo consistia. Por que o castelo? O castelo não é só uma ostentação para dizer, olha como a minha casa é chique, o meu castelo é enorme, mas ele é uma fortaleza também. Lembra que eu falei que estava tendo invasão em tudo quanto é canto da Europa? Uma maneira de se proteger foi criando os castelos. Os primeiros castelos feudais, galerinha, eram assim, parecia uma casa na árvore. Juro pra vocês. Por quê? Era de madeira, né? Essa madeira muitas vezes não se sustentava por muito tempo. Aí eles foram percebendo que era melhor construir com pedras, né? Tipo tijolos, entre aspas, né? Que ia resistir mais. E ao mesmo tempo ia servir de estoque. Porque toda essa produção agrária ela tinha que ficar em algum lugar. A céu aberto que não ia ser. Que ela ia estragar. Que ela ia acabar também sendo devorada por bicho. Então coloca-se dentro do castelo toda a produção agrária. Por consequência, toda a comida, tudo que era necessário para a sobrevivência, fica na propriedade do nobre, assim como aquela terra pertence a ele. E agora, os camponeses, diferente dos escravos de Roma, eles vão ter um pedacinho de terra dentro da propriedade do nobre, que é o feudo. O feudo é esse pedaço de terra do nobre, tá? E essa terrinha que os camponeses vão ter não é deles. É cedida a eles. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Se fosse deles, eles seriam autonomia. Eles iam estabelecer a lei dentro daquela casa. Mas como foi cedida a eles, essa terra só é deles se eles se manterem numa boa relação com esse senhor feudal. Então, como que ele mantém essa boa relação? Através do trabalho. Ele trabalha para o senhor feudal como servo dele, dá parte desse trabalho para ele, inclusive dentro da casa dele, da propriedade dele, também tem plantações. E parte dessas plantações vão para o senhor feudal. Essas são as primeiras maneiras de impostos da Idade Média. E parte também dessa produção vai para a igreja, que é o dízimo. O dízimo surge como uma taxa de imposto que a igreja põe em cada feudo, determinada pelo senhor. Se vai ser mais ou menos, vai depender do nobre, tá? E diferente de um império que todo mundo segue a mesma lei, cada feudo tem as suas próprias leis. A partir de agora, como eu disse, a única coisa em comum entre um feudo e outro é a presença da Igreja Católica e a dominação do nobre, que vai ter um castelo como o seu manso, né, o local que ele descansa, mas que ao mesmo tempo vai ser o local de festa, vai ser o local de guardar a produção. Num caso de uma invasão, as pessoas vão se proteger entrando no castelo. O castelo tem torres. Já pararam para perceber que tem várias torres? Torres de vigilância, né? Então vai vigiar-se desde a possibilidade de algum inimigo invadir até a possibilidade dos próprios camponeses estarem trabalhando corretamente, né? E aí vai se desenvolver a sociedade rural, muito cristã. Se vocês forem perceber, galerinha, até hoje os camponeses são muito cristãos. Isso é uma herança dessa sociedade. Mesmo que no Brasil a gente não teve feudalismo, a gente tem algumas características parecidas aqui no nosso país. Então, assim, o camponês vai desenvolver essa coisa da fé cristã de uma maneira muito poderosa, tanto que para ele, o trabalho dele não é só para gerar produção para o senhor, né, feudal? É uma maneira dele agradecer a Deus. Vai ter um fator divino no trabalho dele, né? Que o trabalho vai ser encarado como uma forma de iluminação dentro da religião. Então a igreja vai sempre dizer para os trabalhadores que aquilo é a melhor maneira dele se aproximar de Deus, né? É claro que isso parece muito bonito, mas também era a maneira de explorar mais esses trabalhadores, tá? Então se eles reclamassem de estar trabalhando demais e ganhando muito pouco, a igreja ia punir eles. E as punições, galera, as punições da Idade Média é coisa de louco, tá? Quando eu digo que é coisa de louco, é tipo assim, tortura pra baixo. Eles torturavam a galera. Mas enquanto isso, e por que torturava? Porque não podia sair matando todo mundo. Se o feudo era uma pequena comunidade,
Se eu matasse as pessoas, não ia ter trabalhador. Então, uma maneira da igreja de aterrorizar a galera para eles não fazerem o que esse camponês que se revoltou fez, era fazer uma pedagogia do medo. A gente chama de pedagogia do medo porque eles pegavam uma pessoa, torturavam na frente de todo mundo, das crianças, de todo mundo, para criar aquele medo na população, né? Então, a igreja foi dominando, ora pela religião, pela identidade, como eu falei, ora pelo medo, tá? Isso é um fator importante. Porque a gente dizer que foi tudo lindo, maravilhoso é mentira. Teve gente que tinha uma tortura que eles chamavam de roda da fortuna. Eles amarravam a pessoa numa roda de madeira gigante e ficavam girando a pessoa. Na parte inferior da roda de madeira tinha espinho e tinha fogo. Então a pessoa passava e se cortava inteira. Aí eles colocavam a pessoa lá em cima de novo, continuavam interrogando a pessoa. A tortura é um hábito que infelizmente existe até hoje. Todo mundo que é um ser humano que pensa minimamente é contra a tortura. Por quê? Dizem que eles faziam essas torturas para fazer segredos dos torturados serem revelados. Mas, gente, é lógico que não. Eles faziam os torturados dizer o que eles queriam. Então, imagina se era uma pessoa inocente, que foi acusada de um crime dentro do feudo. Ela era julgada no fórum, na justiça, como hoje. Ela era julgada desse jeito. E aí a única opção que ela tinha era confessar o crime. E quando eu digo confessar o crime, às vezes ela nem fez nada e ela tinha que falar, eu cometi esse crime. Porque era tão enlouquecedor ser torturado que era pior do que ser assassinado. Então muitas vezes a pessoa preferia confessar o crime para matarem ela de vez do que continuar sendo torturada. Tá? Esse é o lado pesado da história, tá bom? Então, como vocês viram, feudos são propriedades onde o senhor feudal controla. Feudalismo é esse sistema que vai predominar toda a Europa. Quando um sistema político e social predomina num grande espaço, a gente tem o costume de pôr esse ismo no final. Então a gente fala capitalismo, né, como hoje, comunismo, né, e feudalismo, a era aí dos feudos como a maneira de sobrevivência dessa sociedade, a maior fonte de riqueza dela, o sistema econômico dela. Então um sistema econômico muito rural, né, pouca atividade comercial, muita produção rural e ao mesmo tempo essa comunidade fechada, onde você só conhece as pessoas do seu próprio feudo quase sempre e os outros acabam sendo pessoas desconhecidas, forasteiras, né? Então fica uma coisa muito, muito fechada, muito voltada para as mesmas pessoas. Essas vilas, esses vilarejos feudais, eles vão ser tão fechados que algumas pessoas vão se chocar em saber que existem outros lugares do mundo. Sem zoeira, galera. Essas pessoas ficavam tão fechadas, às vezes, dentro do feudo, que elas achavam que o mundo inteiro era só aquele feudo. Ou só a Europa. Tá? Isso é tipo quando euzinha Mariana, né? Pela primeira vez pisei numa cidade grande como São Paulo. Fiquei tão chocada quando eu era criança com o tamanho da cidade, que é paralela a esse camponês que descobre que que existe a China, que existe a Índia, que existe a África, né? E ele fica, caraca, realmente não era mentira, existem outras partes do mundo, não era só um conto, né? Muito louco, né, galera? Aqui vocês vão ter um panorama maior de como é um feudo. Essa página é maravilhosa, ela explica a diferença entre o manso senhorio, tá? Então assim, ó, fazendo a descrição da imagem com vocês. Esse era a parte da plantação do feudo, que é geralmente o manso senhorio. Por que manso senhorio? Porque era o local de plantação que pertencia ao senhor feudal. Era o senhor feudal que produzia? Não, eram os servos dele que produziam, né? E eles produziam para poder ter um pedaço de terra para eles, né? Para poder ter a casinha deles. Então era uma troca, quase uma troca de favores, né? Só que por um lado, troca de favores só de um lado, porque era o camponês que produzia para o senhor feudal e ponto, acabou. Porque ele era o dono da terra. Nunca o senhor feudal ia lá produzir pro camponês, tá? Então ele fazia tipo como se fosse uma taxação. Ó, você vai morar aqui, então você vai trabalhar para mim, né? Então olha só, ele era rotativo. O que isso significa? Um deles ficava sem nenhuma plantação durante o ano, tá? Ou durante alguns meses, para a terra descansar.
Porque senão, galera, se você planta muito, você esgota a terra. Quando você tira as principais riquezas da terra, você não consegue plantar mais nada. E como na Europa eles estavam fechados, os feudos dessas comunidades, não seria nem um pouco inteligente eles simplesmente esgotarem a terra, tá? Então, olha só, esgota a terra, para não ter esgotamento, eles deixam a terra descansando, para ela poder recuperar, né, suas principais riquezas, seus minerais. E aqui era um local de uma plantação que eles estavam fazendo, arando a terra, preparando a terra, e aqui já estava, a plantação já estava feita, a colheita já estava pronta. Então, enquanto uma sai a colheita, a outra está sendo já preparada, né? Essa colheita aqui vai ser feita, eles vão deixar descansar essa terra, graças a... Como já nasceu os frutos, eles deixam essa terra descansar e aí eles passam a plantar nessa que está preparada e nessa outra terra aqui também, tá? E aí fica essa rotatividade aí da terra, tá bom? Alguns tributos os camponeses pagavam os senhores feudais para viver nas suas terras. Corveia, que era a obrigação de trabalhar alguns dias na reserva senhoril, que era essa reserva aqui, tá? A talha, que era uma entrega de uma parte da produção das terras da reserva servil. A reserva servil seria essa parte aqui, ó. Aqui, ó, propriedade do servo, né? Então, aí, além dele trabalhar para o senhor, ele ainda, parte do que ele produzia, ele tinha que dar para o senhor. Meio injusto, eu sei. Mas era uma maneira, né? Melhor do que ser escravizado, como era na antiguidade. As banalidades, que era o pagamento da utilização das instalações do feudo. Então, eu estou produzindo o trigo, mas eu não vou tirar o trigo e fazer um pão com o trigo bruto. Eu preciso moer ele. Então, onde que eu vou moer? No moinho do senhor. Aí, então, eu ia lá usar o moinho do senhor e ele cobrava. O senhor feudal era quase tipo assim, bom dia. Vai ter que trabalhar mais 5 dias por esse bom dia. E como não tinha dinheiro, era tudo resolvido através do trabalho, tá? Da produção. Você trocava produtos para poder ter as coisas. Você não tinha dinheiro para pagar um aluguel, né? Você dava produtos, tá? Você fazia sapato, você dava sapato. Não precisava ser necessariamente produção agrária, mas a maioria era, tá? Então a gente tem os moinhos aqui, ó, que legal, perto dos rios, porque a força da água ajudava a moer os grãos. Tecnologia feudal, gente. Né? Aqui a gente tem o Manso Senhorio, a parte do castelo do Manso Senhorio, como eu falei. Dá pra perceber que é uma fortaleza, ó, galera. Tá vendo? Não era tão luxuoso quanto na modernidade vai ser. Mas era bem mais luxuoso do que essas casinhas de telhado de palha que tinha na Idade Média, né? Então, pessoalzinho, é o seguinte... Eu vou fazer a leitura dos slides que eu fiz para vocês na próxima aula, porque tá muito mais coerente com o próximo conteúdo. Então eu não vou mandar os slides nessa aula, vou mandar na próxima, tá? Vocês vão fazer uma atividade para mim, muito simples, tá? E aí a gente vai falar das economias do feudo, né? E vai avançar mais nesse assunto, beleza? Então, meus queridos, um beijo para vocês e até a próxima aula.